Dia dos Namorados está chegando, e que tal aprender a fazer essa make para ficar ainda mais linda para o seu gato? São duas opções de batons diferentes para você escolher aquela que mais combina com você. E vamos lá ao tutorial. Antes de começar a fazer a maquiagem, eu gosto de passar um lip balm, este aqui é o de morango, da Nivea, que ele vai hidratando os meus lábios enquanto eu finalizo o rosto. Como vocês podem observar, um lado do meu rosto já está completamente maquiado e o outro não, que eu deixei para fazer tudo junto com vocês. E eu começo com o meu pincelzinho chanfrado e este tom de marrom que vocês estão vendo na minha paleta, para corrigir a sobrancelha do lado direito, que foi a que eu deixei sem corrigir. Essa parte do vídeo eu dei uma acelerada porque eu pretendo fazer um vídeo depois mostrando para vocês como que eu faço para corrigir a minha sobrancelha e para evitar que esse vídeo fique muito longo. Com esse pincel menorzinho de sombra, ele é bem fofinho, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Com ele mesmo eu vou fazendo vários movimentos de vai e vem para deixar um efeito bem esfumadinho, que eu gosto de deixar o iluminado mais suave. Agora com um pedacinho de durex eu tiro excesso de cola na minha mão e vou colocar bem junto do meu olho, formando uma linha em direção ao finalzinho da minha sobrancelha, para deixar o acabamento da sombra mais direitinho. Com um pincel de sombra normal, eu vou pegar esse tom de marrom, que é um tom a mais do que o tom da minha pele, e vou fazer uma linha exatamente onde fica o meu côncavo, que é essa linha que nós temos logo acima do globo ocular, e eu vou fazendo movimentos de vai e vem. Com esse mesmo pincel, eu já dou uma leve esfumada, levando essa sombra marrom de encontro àquela outra sombra mais clarinha que eu usei para iluminar. Agora com esse pincelzinho gordinho que parece o pincel chanfrado com um corte na diagonal, eu pego esse tom de marrom mais escuro da minha paleta e vou começar a marcar o canto externo do meu olho. Eu aplico naquele formato de V deitado e vou já puxando no meu côncavo também em direção ao canto interno do meu olho, por cima daquele outro marrom que a gente usou primeiro. Agora com um pincel mais fofinho, eu já vou começar a esfumar esse marrom mais escuro na borda de cima, para que ele fique com acabamento mais suave. E eu vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo também, porque como vocês sabem, o esfumado ele exige paciência e demora um pouquinho para ficar perfeito. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu postei a foto dessa paleta que eu ganhei só de sombras cintilantes, e com esse pincelzinho bem fofinho de sombra eu vou pegar esse rosa dessa paleta, esse tom de rosa, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Ele é um rosa bem clarinho e eu achei perfeito para combinar com marrom para o Dia dos Namorados, para ficar uma make mais romântica mesmo e um pouco mais suave. Agora eu volto com aquele primeiro pincel sujinho daquele tom de marrom mais clarinho e vou pegar esse rosa mais escuro, que parece um roxo no vídeo, mas é só um rosa mais escuro, e vou aplicar nessa junção entre o rosa mais claro e o marrom para mesclar e ficar parecendo um degradê mais suave. Agora eu volto com aquele pincelzinho mais gordinho, com corte na diagonal e o tom de marrom mais escuro, e vou dar mais uma retocada no meu canto externo para ficar com um acabamento mais bonito. Novamente com o pincel de esfumar, agora eu vou esfumar todas essas sombras e vou dar realmente o acabamento final, deixando mais suave, para que nada fique marcado.
Eu retoquei um pouquinho o iluminado rente à sobrancelha e voltei com o pincel de esfumar para deixar mais suave essa transição de um para o outro. E agora com esse pincel mais fininho, também conhecido como pincel lápis, por causa dessa pontinha dele, que é mais precisa, eu vou pegar esse branco perolado, mais clarinho, para iluminar o canto interno do olho e dar aquele toque mais angelical à nossa maquiagem. Passo um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo também. E eu puxo um pouquinho esse iluminado pra cima porque eu amo esse efeito, acho muito lindo. Agora eu vou remover aquele durex que a gente colocou no início da maquiagem e como vocês podem perceber, fica uma linha exatamente perfeita no canto externo do olho. Eu pego meu pincel de esfumar e dou uma leve esfumadinha com movimentos de vai e vem, só para que essa linha não fique tão exata assim. E agora vamos ao delineado. Eu vou usar esse delineador líquido da Intense ou Boticário, que eu gosto bastante. E o delineado que eu vou fazer hoje é um delineado fino, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Eu quis deixar ele mais fininho assim para não ficar tão marcada a nossa maquiagem. Mas ele não tá nem tão fininho, ele tá um pouco mais puxado para o médio. E você pode fazer o delineado do jeito que você preferir, achar que combina mais com você. E agora, máscara de cílios. Eu vou usar uma das minhas favoritas, que é a The Colossal de Maybelline. E essa é aquela com a tecnologia Super Filme, que é como se fosse a prova d'água, mas é super fácil de remover com água morna e eu amo. Como eu optei por não usar cílios postiços, eu vou aplicar várias camadas e fica a sua preferência também. Se você quiser usar cílios postiços, você pode usar também mais delicadinho, mas eu optei por usar só a máscara. E eu apliquei nos cílios superiores e inferiores. Ah, e quase que eu ia esquecendo. Eu vou pegar o meu pincelzinho chanfrado novamente. Esse passo era para ter sido feito antes de aplicar a máscara de cílios, mas eu esqueci. E eu pego aquele tom de marrom mais escuro que eu usei no canto externo do olho e vou aplicar rente aos meus cílios inferiores e vou levar até bem pertinho daquela sombra que eu usei para iluminar. Isso vai dar um efeito de um olhar mais aberto e mais marcado. E agora eu volto com a máscara de cílios e continuo aplicando mais camadas. Para remover a parte que borrou da máscara de cílios, eu uso um cotonete sequinho mesmo, depois que ela já secou, e vou esfregando até sair esses pontinhos que ficaram borrados da máscara de cílios. Como eu achei que mexeu um pouquinho na maquiagem, eu volto com meu pincel de esfumar e faço alguns movimentos de vai e vem só para acertar tudo novamente. E a maquiagem dos olhos ficou pronta. Eu prendi meu cabelo para não atrapalhar a finalização da pele. A câmera tinha parado de gravar e enquanto isso eu retoquei o corretivo para corrigir aquele pozinho das sombras que havia caído antes nessa região. E agora eu vou finalizar esse lado do rosto junto com vocês, o contorno e o blush. Para fazer o contorno eu vou usar esse bronzer da Maybelline, é o Golden Sun. Ele é um bronzer sem brilho, com um pincel um pouco mais preciso que eu tenho. Era para ser um pincel de pó, mas é um kit pequenininho que eu tenho. Ele é bem pequenininho, bem preciso e eu adoro para fazer contorno.
Eu contorno também a minha testa e essa região logo abaixo do queixo, no início do pescoço. E um pouquinho de contorno no nariz também, para dar uma afinadinha de leve. Eu também gosto de passar um pouco abaixo da minha boca para dar a impressão de que a boca é um pouquinho maior. O blush que eu escolhi foi o rosado da Avon Color Trend. Ele é um pouco iluminado e ele não é tão pigmentado assim. E eu vou aplicar com um pincel de blush mesmo, que tem um corte na diagonal e que eu acho que fica perfeito o acabamento. Agora com o pincel Dual Fiber, eu volto e suavizo tudo, misturo o bronzer e o blush para ficar mais suave, parecendo uma coisa só. Soltei o meu cabelo novamente e vou agora retirar o lip balm para começar a aplicar o primeiro batom. Hoje eu trago duas opções de batons, caso seu namorado não goste de batons escuros, então o primeiro é um batom mais clarinho. E o meu escolhido foi esse daqui, da Candice Berenice, o nome dele é Roselle. E ele é um rosa bem clarinho, com um tom um pouco puxado pro roxinho. E vai deixar a maquiagem com um ar mais delicado, mais romântico. E esse é o primeiro resultado. Agora eu removo esse batom mais clarinho e vou mostrar para vocês a segunda opção de hoje. Eu escolhi esse aqui da Yes Cosmetics. Ele é um vermelho indiano, é o nome dele. E na verdade ele tem um tom mais puxado para o rosa pink. E eu adoro esse batom. Ele tem um acabamento mate e fica muito lindo. No caso de hoje, ele é o meu favorito. Eu achei que combinou bastante com essa make. E é claro que dá um ar mais ousado pro look. E esse é o segundo resultado. Não sai daí não que tem mais. Preparei um penteado bem romântico para vocês no próximo vídeo. E se você gostou desse tutorial, não esquece de clicar em gostei aqui abaixo e inscrever-se no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!